Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast A Grande Virada e hoje na minha mesa tem uma pessoa muito especial, uma amiga de longa data que eu acompanho a trajetória dela, assim como ela acompanha a minha trajetória também, que é a super e queridíssima Márcia Lopes. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Boa tarde, Rafa, tudo bem? Obrigada por esse convite. Prazer imenso receber você aqui na mesa, hein? Ai, que Muitas responsabilidade. histórias legais. Teremos. Bom, você me permite te apresentar aqui para a nossa audiência que vai conhecer um pouquinho sobre quem é a Márcia? Bom, vamos lá, pessoal. Tem um textinho aqui que eu escrevi com muito carinho para ela. Então, a Márcia é advogada, professora acadêmica, mãe da Mel, esposa do Marcelo, filha da dona Tida e alguém que está vivendo uma fase muito especial, a de se redescobrir, revisitar seus caminhos e escolher com mais consciência o que faz sentido daqui para frente. Ela é empresária e consultora de imagem e também construiu uma trajetória sólida que conecta aparência, comportamento e comunicação no universo corporativo, ajudando profissionais e empresas a se posicionarem com mais clareza, intenção e verdade. Entre a sensibilidade do olhar feminino e humano e a consistência de quem entende de negócios, ela traz reflexões muito reais sobre crescimento, identidade e evolução. Ajuda empresários a construírem sua melhor versão, preparando-os para voos mais altos e trazendo sempre, na sua bagagem, a sensibilidade, a empatia e a gentileza para potencializar talentos e construir histórias de sucesso. Márcia, que bom ter você aqui. Que bom, digo eu, Rafa. Apresentei Muito direito? Obrigada. Nossa, eu já quero essa apresentação para mim, para a Opa! vida. Ganhei o dia. Vamos junto. Bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu quero entender com você, quero que você comece um pouquinho falando sobre o que é o trabalho de consultoria de imagem, que é uma coisa muito importante. Acho que muita gente não conhece esse termo, ou se conhece, não conhece com profundidade. E eu quero entender assim, como que esse processo ele é construído e quais são os resultados práticos de alguém que vai passar por esse processo, vai ter no seu dia a dia e na sua vida. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Nossa, maravilha, Rafa. Vamos lá. Eu gosto muito de falar que o processo de consultoria de imagem é um processo de autoconhecimento, sem sombra de dúvidas. Porque quando nós ouvimos falar de consultoria de imagem, as pessoas falam, eu vou me vestir melhor, eu vou saber quais são as minhas cores. Também, mas é muito mais do que isso. Eu costumo dizer que quando você passa por um processo de consultoria de imagem, você aprende a comunicar a sua melhor versão, a comunicar as suas intenções, o seu propósito, a sua profissão. Porque a imagem, Rafa, nada mais é do que a nossa linguagem. Não é? Aquela história de que eu bati o olho em você, eu já faço um julgamento, é muito certeira, muito verdadeira. Então, se ela é uma linguagem, que ela seja clara, que ela seja perceptível ao seu interlocutor, que a sua roupa, o seu tom de voz, o seu modo de falar, de se vestir, de se comunicar, diga para o mundo quem que é o Rafael, CEO, de quem que o Rafael é marido, pai. E a consultoria de imagem ela permite esse processo. Ele permite esse processo de olhar para si e falar, eu quero comunicar assim, estou comunicando de maneira equivocada, ou então me comunico até aqui e a partir de amanhã quero me comunicar de outra forma. Por isso que eu falo que tem os pilares, que é aparência, comportamento e comunicação. Esses 3 pilares, eles permitem que você tenha uma imagem consistente. Porque não adianta você passar por um banho de loja, e não conseguir se comunicar direito, se você não conseguir, por exemplo, passar a sua mensagem. Então, a consultoria de imagem, ela trata todos esses aspectos para o indivíduo, né, para o executivo, para a executiva. No mundo corporativo também alinha-se a imagem dos funcionários, dos colaboradores, com a imagem, com a marca da empresa. Então, assim, é um processo... Eu sou suspeita, mas é um processo incrível. Com certeza. Bom, eu passei por esse processo, estou passando por esse processo com você também, você é uma das minhas mentoras. E aí eu quero trazer um ponto aqui que eu acho que deve estar na cabeça de muitos empreendedores e empresários, que é o seguinte: quando a gente quer subir de nível no mundo corporativo, quando a gente quer crescer, quando a gente quer escalar com clientes maiores, com empresas maiores, etc., a gente precisa se comportar de acordo com o ambiente que nós queremos acessar, certo? E aí eu acho que faz muito sentido um processo de consultoria de imagem, porque a consultoria de imagem ela vai nos ajudar a construir essa personalidade, né? Essa persona, quem o Rafael precisa ser para chegar dentro de um determinado ambiente que ele gostaria de acessar.
Faz sentido? É por aí? Não é por aí? Como é que é? Faz muito sentido. É importante você citar o seu processo. Obrigada, né, por compartilhar. Porque muitas vezes a pessoa fala, não preciso, eu sei me vestir, eu sei falar, eu sei onde eu estou, eu trabalho no mesmo lugar há 15 anos. E não é por aí. Você era um exemplo, você sabia o que vestir, sabia o que se comunicar, mas estava passando por um outro nível, um outro processo. Sim. Então, Rafa, o que é muito importante que o executivo, que a executiva saiba? Que quando ela passa de um cargo, um exemplo, um cargo gerencial para um cargo C-level, ela precisa ter uma outra comunicação. Não que você vá mudar a pessoa, que você vá construir um outro personagem, mas a palavra que você usou da persona, ela é adequada, porque você aprimora essa persona, você prepara essa persona para outras mesas, outras conversas, outras reuniões, ela vai precisar se comportar e se vestir dessa maneira, porque o que a gente percebe, principalmente no mundo corporativo, às vezes a pessoa construiu uma boa carreira, uma carreira sólida, e todos os demais colegas de trabalho, colegas de mercado, eles têm ainda aquela visão. Então, essa visão anterior, não que ela seja apagada, porque você chegou até ali por conta dela, mas ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser comunicada de outra maneira. E tem um outro ponto também, Márcia, que assim, o quanto é importante esse processo de transformação que a gente tem, de preparar a nossa imagem de dentro para fora, para que a gente possa acessar esses ambientes que a gente quer acessar. Porque não é simplesmente ir no shopping, comprar uma série de roupas, ir no cabeleireiro, enfim, fazer um corte diferente no cabelo, trocar um óculos, etc. É um processo de você se reencontrar com a sua personalidade e com a transformação que a sua personalidade está tendo, baseado no seu momento de vida, baseado naquilo que você quer se tornar. Porque a vida, a gente vai tendo vários papéis ao longo da vida, né? Então, eu sempre brinco que eu falo que o Rafa de 5 anos de idade não é o mesmo Rafa de 10, que não é o mesmo Rafa de 15, não é o mesmo Rafa de agora. Por mais que seja o mesmo corpo, até o corpo passa por transformações, a gente vai mudando, né? O semblante, enfim. Então, o processo de imagem, ele vai ajudando a fazer essa construção, né? Ele vai conectando essas pontes até a gente criar, de fato, essa personalidade. No passado, a gente tinha uma percepção da imagem mais ou menos voltada para o mundo dos artistas, né? Então, você tinha lá, por exemplo, o Rafa é um ator, ele vai fazer um novo papel na novela das 9, muda o cabelo, pinta o cabelo, põe uma roupa tal e tal e tal, e aí você percebia que era, assim, aquele Rafa que você conhecia, aquele ator que você conhecia, virou uma outra pessoa. Acho que começa por aí um pouco desse processo de imagem, principalmente no mercado brasileiro, e aí depois a gente vai para o corporativo, né? Que é assim, empresários que realmente querem ir para o próximo passo, para o próximo nível, e hoje a gente acompanha muito isso no digital. Você pega, por exemplo, alguns empresários que hoje são hypados no digital, que têm audiências milionárias, ali, milhões e milhões e milhões de pessoas. Você olha para esse cara de 10 anos atrás, você olha para esse cara hoje e fala assim, opa, peraí, esse cara está muito diferente. Né? É outra pessoa, parece muito mais jovem, parece muito mais atraente, etc. É um processo de construção de imagem, né? Exatamente. É interessante você falar, por exemplo, quando se trabalha ainda, né? Com atores, com personalidades, que você tem aquele momento que é isso que você falou, eu vou aparecer para um espetáculo, vou participar de um show, não gosto de falar que você monta, mas eu vou falar que você compõe aquela personagem para aquela determinada ocasião. Certo. Quando a gente trabalha, por exemplo, o exemplo que você deu é excelente, porque hoje a internet nos ajuda a fazer esse antes e depois sem muito sacrifício. Não adianta você falar assim, eu vou lá porque eu vou comprar roupa X, eu vou cortar o cabelo Y, porque eu vi o Rafael assim, funcionou para o Rafael, vai funcionar para mim. Não é. É uma soma. Eu costumo falar que é uma matemática, porque nós alinhamos linhas, formas, cores, tudo ao seu objetivo de imagem. Então, é muito importante que a pessoa saiba que ela é única e que ela só vai comunicar a mensagem dela quando ela alinhar todos esses requisitos. Não é simplesmente falar assim, eu vou mudar e mudou. Tanto que muitas das pessoas que você percebe, houve um processo de transformação. Sim. Não foi da noite para o dia. É que a gente não percebe, né? Isso, a gente não percebe, mas houve um processo. É importante passar pelo processo, né, Rafael? Não, e o processo é que faz a gente amadurecer, né? Exato. É o que faz a gente fazer as fichas caírem, né? Que dá essa grande virada e você fala, opa, agora eu tô pronto. Exato. Agora eu tô preparado para esse novo desafio. Que te dá mais confiança e mais segurança. Sem dúvida. Porque no início eu acho que pode até se estranhar um pouquinho. Não é? Por exemplo,
experimenta a barba assim, Sim. usa o cabelo assado. Você É. não tem aquela segurança ainda. Com o passar do tempo, que você vai sentindo todos aqueles elementos se somando e conversando entre si, Uhum. é maravilhoso. É muito legal. Dentro dessa linha que você está trazendo, Márcia, assim, como que a imagem pessoal ela está diretamente relacionada com a imagem corporativa? E qual que é a sua visão técnica em relação a esse ponto? Assim? Então, como que quem está nos ouvindo agora, que é um empresário, que é um empreendedor, que nunca passou por um processo de consultoria de imagem, mas que se gosta, né, gosta de se vestir bem, cuida da sua imagem, cuida do seu corpo, enfim, mas que não tem esse lado profissionalizado. Como é que a visão pessoal que essa pessoa passa para o mundo, para a sociedade, ela vai refletir na visão corporativa? Eu estou perguntando isso para você porque eu acho que isso é uma dúvida de muitos empreendedores, que não têm noção do impacto de quanto uma coisa está relacionada com a outra. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão como técnica nessa área, como que um soma com o outro, potencializa o outro e cria essas conexões de negócio. Maravilha. Eu vou usar um exemplo seu. Por favor, fique super à Um vontade. exemplo seu, que você, inclusive, você bate muito na tecla e com muita razão lá no The Business Class. Uhum. Nós somos um todo. Você é um CPF, Uhum. o Rafael é um CPF. Só que o Rafael, ele é CEO da GMK Mooc. Uhum. Essas duas pessoas precisam conversar. Então, só me corrige para ver se Claro. é isso que você perguntou, se eu entendi o seu questionamento. O Rafael já se cuida bem, já cuida da parte espiritual, da parte física, ele já se veste bem, só que ele é pessoa jurídica. Perfeito. Se você passa uma mensagem, se você tem uma marca, se a sua marca tem um valor, o Rafael é o espelho dessa marca. Hoje nós vemos, inclusive, muitos influenciadores, que são influenciadores internos, que são as melhores pessoas para vender a sua marca, para vender a sua ideia. E quando a imagem pessoal está desalinhada com a imagem profissional, você tem um ruído gigante. E eu acho que talvez a grande preocupação não, mas a grande sacada que o empresário precisa entender é que, olha, o mundo ele tem que me ver com uma imagem sólida. Tá. E essa imagem sólida, ela precisa refletir, sim, os meus valores pessoais e os valores que eu prego para a minha empresa. A visão que eu coloco para a minha empresa. Você fala muito internet, nós temos a internet. Hoje tudo é muito, muito rápido, muito, como que eu vou te falar? Muito automático. Então, quando a sua imagem pessoal está desalinhada com a sua imagem profissional, quando o seu discurso pessoal está desalinhado com a sua imagem pessoal, nós estamos muito mais expostos. E aí, sim, aí você tem uma fraqueza, você tem uma perda de confiança, uma perda de credibilidade, porque imagem necessariamente está ligada à reputação. Então, se você pretende esse alinhamento, se você quer ser reconhecido, visto, é extremamente necessário que você tenha essa autoconsciência, que você saiba que a camiseta que você escolheu para hoje, você não escolheu aleatoriamente. Por mais que fale, não, é porque não tive tempo. Não é. E tem um ponto também que você fala bastante, eu queria ouvir você aqui na mesa falando sobre isso, que assim, às vezes você tem uma pessoa que ela é muito técnica, uma pessoa que entende muito de um determinado assunto, uma pessoa muito séria, muito responsável. Porém, quando ela vai se portar, ela não passa essa credibilidade, né? Então, acontece. Muitas vezes a pessoa ela é insegura para falar, ela é insegura com o microfone, insegura com o palco, ou a roupa dela, muitas vezes, não passa a mesma seriedade que o trabalho dela passa. Como é que você resolve isso assim, com a consultoria de imagem? Como é que você atua dentro desse ponto? Trazendo um exemplo um pouco mais complexo como esse, eu não trabalho sozinha. Então, eu posso pedir ajuda, inclusive, de fonoaudiólogos. Tá. Eu posso pedir ajuda de um profissional de mídia social, de um jornalista. Porque nós identificamos, eu gosto muito de falar da SWOT, então nós identificamos fraquezas, identificamos forças. Tá. Se a fraqueza, o ponto a melhorar desse profissional, por exemplo, é o comunicar, nós vamos fazer um treinamento, já tem um diagnóstico, a gente faz um treinamento, seja de fala, de voz, de leitura, até mesmo de posicionamento em reunião. Isso existe. E quando
passa da minha alçada, eu sempre tenho um outro profissional que a gente possa indicar, porque às vezes é uma questão de fono, às vezes você fala assim, às vezes é timidez, não é? Travou. Uma timidez tão grande dessa pessoa que ela precisa destravar, encaminha para uma conversa com um profissional adequado, que talvez não seja eu, mas é sempre tudo dentro desse contexto, dentro do contexto da consultoria de imagem, dentro de um processo de consultoria de imagem. Então, ele tem todo esse apoio, ele ou ela. Então, quando você fala, me corrija também se eu estiver errado, porque eu quero trazer muito a visão do que é a consultoria de imagem para quem vai nos ouvir, que é assim, a consultoria de imagem, eu posso entender que ela vai muito além, então, da construção do estereótipo físico, e eu entro também dentro de uma camada de boas práticas de conduta. Sim. Então, como eu, de repente, eu vou num jantar a negócios, um jantar elegante, que eu vou ter uma série de talheres, pratos, copos, etc., e taças, como é que eu faço? Nem todo mundo sabe exatamente como se comportar num cenário desse. A consultoria de imagem, ela entra dentro desse mérito também? Sim. Hoje nós temos a etiqueta contemporânea, que eu gosto muito de falar que ela é um pouco mais leve, nós temos outras práticas, outras técnicas, mas nós temos aquela etiqueta, sim, que existe para você se comportar em um jantar, como que você se senta à mesa, como que você, às vezes, até mesmo como você direciona o olhar, como você cumprimenta a pessoa que está com você. Então, sim, se houver essa necessidade, se surgir essa necessidade, tem como ser atendido, e tem como fazer um treinamento, tem como orientação. Porque nem todo mundo nasce sabendo. Que bom, não é, Rafa? Com certeza. Que bom que nem todo mundo nasce sabendo. Porque a gente... E o gostoso da vida é aprender, né? É gostoso da vida é aprender. Quem não aprende entra em depressão. Porque se você não estiver aprendendo alguma coisa nova na vida, a vida é vida monótona, né? Eu acho que a grande ideia é você não ter vergonha. Porque se você quer passar para outro nível, se você quer frequentar outros lugares, se você quer viver novas experiências, que você se prepare para isso, que você esteja adequado, que você esteja seguro. Porque, às vezes, a gente fala assim, não precisa, eu não preciso saber quem é o anfitrião, eu não preciso saber de onde ele veio. Será que não? A hora que eu for comer, eu sei comer, pode deixar, não esquenta. Será que é adequado? Será que você está sendo respeitoso com quem te convidou, com as pessoas que estão com você? Então, sim, tem esse aspecto também na consultoria de imagem. Hoje você trabalha mais com mulheres, com homens, meio a meio. Como é que é esse mercado? Sabia que hoje está meio a meio, Rafa? Os homens também estão entrando bastante nesse universo. Bastante. Eu ouso dizer que, por exemplo, no ano passado eu tive mais clientes homens do que mulheres. São homens mais velhos? São homens mais novos? A idade não interfere? Como é que é isso hoje no mercado? Para o mercado, a idade não interfere. Porque, né, é quase sempre ou ele vem por um impulso pessoal, ou por uma obrigação da carreira. O meu público, ele está na faixa dos 35 aos 55, 60 anos. Então, é uma faixa extensa para você trabalhar, porque são momentos diferentes de vida, momentos diferentes de carreira. Vou colocar você agora numa saia justa, tá? Ai. É mais difícil fazer esse processo com a mulher ou com o homem? Puxa, eu sabia. Como eu falo, me apertou sem me abraçar. Rafa, são perfis muito diferentes. São linguagens diferentes. Imagino. São linguagens diferentes. E eu vou falar uma coisa também para ti. As pessoas são diferentes. Então, de repente... Cada ser humano é um ser humano, né? Exatamente. Eu falo assim, olha... Um exemplo, você falou sou advogada. Então, uma advogada me procura. Eu falei, nossa, mamão com açúcar. Já sei o que ela quer. Nem sempre. Às vezes, ela me traz questões, ou então ela tem peculiaridades dela que não vão deixar esse processo tão mais fácil. E a gente parte do princípio de que o homem é sempre objetivo. Nem sempre. Nem sempre. Então, eu tenho, sim, clientes que chegam e falam assim, Márcia, eu preciso. Só me entrega pronto. Só faz acontecer e está tudo bem. Tem uns que já não são assim. Que ele precisa entender o processo, ele precisa conhecer. Então, amadurecer, muitas vezes aceitar. Às vezes ele começa o processo e fala, nossa, mas por que mesmo que a gente começou isso aqui? E está tudo bem, isso é ótimo. Porque nós somos humanos, temos perfis diferentes, e é justamente nesses perfis que a gente se encontra, e aí também até a riqueza da consultoria de imagem. Claro, com certeza. Não é? Porque nós trabalhamos a moda.
para o consultor de imagem é uma ferramenta. Uhum. Nós trabalhamos mesmo com pessoas. Então, você conseguir entender esse universo é muito importante. Com certeza. Ufa, consegui responder. Opa! Não, eu conseguiu, assim, de uma maneira muito educada, né? Naquela etiqueta de consultora de imagem, saiu super bem. Marcela, falar um pouquinho sobre case. Você falou um pouco sobre mim, eu acho que o meu processo com você, que é um processo contínuo, no meu caso, contínuo, porque você é minha amiga pessoal, então a gente vai trocando figurinha o tempo todo. Mas é um processo muito transformador, assim. Quando eu olho as minhas fotos de 2 anos atrás, eu olho o Rafa de hoje, eu falo assim, meu Deus, nasceu uma pessoa nova. Esse cara eu desconheço, não sei quem é, nunca vi na vida. E é muito louco porque você não consegue mais se ver naquela situação, né? Eu, por exemplo, até a gente fazer o nosso trabalho, eu nunca tinha usado barba. Nunca tinha deixado crescer. Hoje eu não consigo me ver sem a barba, né? Corte de cabelo, estilo de óculos, enfim, etc. Mas eu queria entender com você, assim, quais cases você pode trazer aqui para a mesa, partindo do pressuposto que quem está nos ouvindo quer entender mais sobre o processo, sobre a prática, sobre o resultado. Obviamente a gente não precisa citar nomes, mas assim, o antes e depois, sabe? A pessoa me procurou neste cenário, a gente fez o processo, depois de tanto tempo, ela estava nesse contexto. Você consegue lembrar de alguns casos e trazer aqui para a roda para a gente conversar, para a mesa? Consigo. E é muito importante você falar, não precisar citar nomes, Rafa, porque eu tenho uma premissa no meu trabalho de que o processo é seu. Uhum. Então, eu gosto de manter eu acho que é a individualidade e essa tranquilidade. Claro. Porque, por exemplo, para você comunicar o seu processo é muito tranquilo, ótimo, mas nem todas as pessoas são dessa forma. Sim, e eu sim. acho que isso é muito importante, gente, porque você entra para um processo de consultoria de imagem, às vezes a pessoa fala, você se posta? Não vai. É quase que um processo terapêutico, né? Exato. É como se você estivesse com a sua terapeuta discutindo ali questões muito pessoais. Muito pessoais, então... Mas, por exemplo, temos sim, eu acho que eu tenho uma cliente que ela trabalhou comigo em várias fases da vida dela, foi muito interessante, porque ela estava em uma grande corporação, tinha um cargo gerencial, um bom cargo, e de um tempo para outro ela passou por uma transformação pessoal, e ela me procura no meio dessa transformação pessoal. Tá. Manteve a empresa, estava tudo ok, ela falou, preciso me reencontrar como pessoa, e tudo bem. Quando nós terminamos o processo, esse primeiro processo dela, 1 ano depois, ela partiu para um novo desafio, para uma nova área, e uma outra empresa, com uma política completamente diferente. E ela me ligou e falou assim, agora é outro babado. Tá. O que a gente vai fazer? E eu falei assim, vamos devagar, né? Nós já chegamos até aqui, então vamos readaptar, vamos Legal. só subir alguns degraus. E quando eu vejo hoje, ela era um exemplo que trabalhava fechada, numa sala, daqui a pouco começou a gerenciar equipes e falar mais com as pessoas. E o bacana da consultoria dela é que ela falava para mim assim, as pessoas falam, o que eu estou fazendo, que eu estou diferente, mas não falam o que é. Eu falei, é isso aí, é assim que tem que ser. E hoje, por exemplo, ela é mentora de mulheres, continua Legal. nessa segunda corporação, mas ela é mentora de mulheres, tem alçado voos incríveis, eu falo que é um orgulho. E a consultoria de imagem foi muito importante no processo dela, no termo de autoconhecimento, de ela saber se portar, de um dia para o outro, autonomia. De um dia para o outro, ela não precisava pensar na roupa que ela vestia. De um dia para o outro, ela tinha um evento a cada hora, ela tinha reuniões diferentes, em sedes diferentes. E até isso, sabe, Rafa? Às vezes a gente fala assim, puxa vida, não faz diferença, mas faz muita diferença. Então, eu me lembro com muito carinho, nós somos amigas até hoje, só a vejo voando, isso é incrível. Então, esse foi deixa eu lembrar um outro que tenha feito também um masculino. Um masculino, vamos lá. Bom, você é um case incrível, porque você entrou muito no processo, né? Você entrou demais no processo, você veio com uma humildade gigante. Eu vim vazio, falei, vamos embora, o que é para fazer, vamos junto, importante. Vamos se descobrir. E a gente percebe essa tua mudança, assim, dia a dia, como você falou, é contínuo, você foi incrível. Mas eu também tive um outro executivo que ele já estava no top da carreira, ele era o topo da cadeia alimentar. Tá. E o dele foi um processo curto, e eu achei muito interessante porque ele falou o seguinte, eu converso bem, eu sei vender o meu trabalho, mas eu percebo que eu preciso de um olhar diferente para me vestir.
Então, porque nem todo o processo precisa ser completo. E eu me lembro dele, eu falei assim, caramba, mas o que eu vou trabalhar com ele? E ele veio do jeito que você veio, e até com uma faixa etária um pouco maior, mas ele veio do jeito que você veio, com o coração aberto. Eu falo, eu quero aprender, eu quero estar aqui, passar por essa ideia, porque eu trabalho com pessoas, então eu preciso entender o que as pessoas estão fazendo. E ele aceitou demais o processo de cores, para ele foi algo assim incrível, porque até então, para que isso? Eu uso a gravata da cor que eu quiser e ponto final. Né? Então ele adorou o processo de cores, o processo de compras para ele foi uma delícia, que é legal você falar isso. E aí você fala assim, tá, mas uma pessoa estava numa mudança pessoal, depois realmente foi necessária por conta dessa mudança de carreira, mas e esse outro executivo? Ele já estava onde ele queria estar, mas ele queria melhorar como pessoa. Ele queria se ver de uma forma diferente. Então, eu acho que esses 2 casos são muito, muito queridos para mim e são pessoas com quem eu converso até hoje. É uma delícia. Porque cria um relacionamento, né? Cria uma conexão, né? E o consultor de imagem, ele acaba virando não só um amigo, no nosso caso, você já era minha amiga antes de você fazer o processo comigo, mas assim, ele vira uma referência, né? Então, é aquele cara que você vai ligar quando você precisa. Você sabe que você não precisa falar com ele todo dia, mas, opa, tô com uma dúvida aqui, preciso de um evento tal, me dá uma dica, me dá uma luz aqui, e vai. Né? Então, acaba virando uma pessoa da alta confiança ali, né? Eu acho engraçado que tem gente que fala assim, puxa, eu comprei essa roupa, eu só conseguia lembrar de você. Eu falei, o que a Márcia vai achar? Eu acho isso o máximo. Mas é legal, porque às vezes já passou e falou assim, mas olha que diferente. Exato. E é assim que tem que ser. Total. Agora eu quero entender o seguinte, Márcia, para quem está vendo o nosso podcast, para quem está nos ouvindo aqui e nunca participou de um processo, tá? Minha pergunta é, quando eu identifico em mim que eu estou pronto para um processo de consultoria de imagem ou que eu devo buscar uma consultoria de imagem para eu mudar algo na minha vida? Como é que é isso? Como é se despertar, na sua opinião, como profissional? Rafa, eu vou usar a palavra desconforto, mas não no sentido ruim. Eu acho que é um desconforto quando vem de uma reflexão. Por exemplo, puxa vida, eu tenho uma gravação com podcast hoje lá na Grande Virada. Eu achei que eu estava bem, mas eu senti esse desconforto que deveria ter me preparado melhor. Puxa, não consegui chegar até aqui, não sei que roupa que eu coloco. Então, são pequenos desconfortos. Quando esse desconforto vier de uma análise sua, é o Rafael, é o que o Rafael quer para a sua vida, eu acho que ele é legítimo, é o momento de você começar a sua consultoria de imagem. Quando esse desconforto vier de uma comparação, vier de uma referência externa, ou então falar assim, eu vou fazer só porque o Rafael fez, espera mais um pouquinho. Legal. Porque às vezes não é o momento. Esse desconforto, de repente, essa virada de chave, o que eu estou precisando mudar? E sentir que nós, como você falou, né, que eu estou com você, como você também é meu mentor em negócios, em carreira, a gente sempre precisa de outra pessoa, a gente precisa sempre de outro olhar. Sim. Então, se você tiver esse desconforto, é seu, foi uma necessidade sua, você não está se comparando com ninguém, é o teu momento, e você tem essa humildade que a gente tem, coração aberto, eu quero aprender, é o teu momento. Você sabe que uma coisa também que eu queria que você comentasse, que eu acho que é muito legal, que é assim, até onde eu entendo de consultoria de imagem, se eu estiver errado você me corrige, não existe uma preocupação no primeiro momento de você mudar o seu biotipo. Porque hoje a gente está num mundo onde você tem que se enquadrar dentro de estereótipos bem definidos, né? Então, você tem que ter uma altura X, você tem que ter um peso assado, você tem que ter tanto de massa muscular, você tem que ter um rosto fino, você tem que ter um cabelo X, etc. E quando você pensa no processo de consultoria de imagem, é quem eu sou, da forma que eu sou, né? Com o formato do meu corpo, do meu rosto, da minha barriga, enfim, e como é que eu harmonizo tudo isso, né? É claro que, cara, existem recursos incríveis hoje em dia de cirurgia, de plástico, de coisas maravilhosas que todo mundo pode fazer e pode resolver ali me incomoda tal coisa, não gosto disso, etc e tal. Mas não é sobre isso. A consultoria de imagem é sobre você descobrir um eu, né? Um eu próprio, que vai conectar ali o morfológico com o visual e vai fazer essa alquimia acontecer. E isso é legal porque muitas vezes algumas pessoas podem pensar que consultoria de imagem eu preciso me reinventar e preciso mudar quem eu sou. E é o oposto disso, né? É encontrar quem você é, né? É isso?
Acertei? É mais ou menos nessa linha? Exatamente. Eu me lembro que quando eu fui fazer pós-graduação em moda, tinha uma professora que ela falava que a diferença, na época, né, isso lá em 2015, que a diferença do personal stylist para o consultor de imagem é que o personal stylist ele vai escolher o sapato para você. O consultor de imagem ele vai olhar o seu pé e vai ver qual sapato é melhor para você. A consultoria de imagem é sobre isso. Não é você se enquadrar para servir em uma roupa. Não é isso. A roupa tem que vestir o seu corpo e te deixar à vontade. A nossa beleza está na diversidade. E eu costumo dizer que assim, a natureza é perfeita. As nossas proporções são perfeitas. Nós precisamos aprender a trabalhar as nossas proporções e saber comunicar. Para isso, nós temos ferramentas, nós temos o visagismo. Criar harmonia, né? Criar harmonia. Nós temos o visagismo, análise de biótipo, morfopsicologia. Tem 1000 ferramentas que nós conseguimos trabalhar, mas não é trazer a ferramenta para falar assim, olha, eu quero que você fique dessa forma. Não. O que tem de melhor em você? O que a gente pode colocar aqui? Porque quando fala a sua melhor versão, é a sua melhor versão, não é a minha melhor versão. Eu não quero várias cópias de Marcinhas por aí. Não, eu quero mulheres diferentes, mulheres fortes, mulheres que comuniquem a sua personalidade. É claro, Rafael, que é muito importante que você tenha esse equilíbrio de mente, de corpo. O exercício físico é importante, claro que é para a sua saúde, mas não para que nós nos enquadremos em biótipos, em padrões. Você tem que ser feliz com quem você é. É importante que você esteja saudável, claro, isso é condício sine qua non para qualquer vida, não é? Mas é importante que você esteja feliz e se reconheça na sua altura, no seu cabelo que ficou branco antes da hora. DNA, né? Entendeu? No Tudo DNA, isso. Sim, total. E é muito legal, porque assim, quando você faz um processo, por exemplo, de visagismo, sei lá, você faz um corte de cabelo correto para a tua morfologia, você organiza ali, né, o teu rosto, o impacto de quando você olha no espelho, você fala assim, cara, eu nunca gostei do meu rosto, dessa curvinha e tal, de repente, nossa, agora eu adoro. Agora faz sentido. Por quê? Porque você harmonizou, né? Exato. Você conseguiu colocar tudo dentro de um contexto que faz sentido. Eu acho que esse é o grande erro das pessoas, que acabam tomando iniciativas, corta aqui, pinta ali, faz assado, põe a roupa X peitual, mas não tem essa clareza da harmonia. E aí, o que poderia estar bonito fica feio, porque você fica incomodado com algo que você mesmo está criando, né? Porque você está indo contramão da proporção do teu corpo, né? Exatamente. E você sente isso energeticamente, Rafa. Sabe, dá uma canseira, porque você gasta mais energia para se adequar a algo que não é você. Porque essa análise é uma análise muito completa. Você olha a pessoa como um todo, como que ela fala, qual que é a altura dela, você faz tudo isso. Eu brinquei com a história do cabelo branco. Respeita a tua harmonia, respeita a tua identidade, porque de uma hora para outra, agora deu uma maneirada, agora com o filme voltou um pouquinho, não é? Total. Mas tinha dado uma maneirada, mas, por exemplo, teve uma época, nossa, todo mundo vai grisalhar. Não é para todo mundo, não é porque todo mundo grisalhou. Você precisa ver o que fica legal para ti, Sim. o que faz você se sentir bem. Isso que você falou de você se olhar no espelho e se sentir bem, nossa. Se reconhecer, Se né? reconhecer. É extremamente importante. E aí as nossas características, tom de pele, altura, contraste pessoal, vai falar muito da gente. E é muito louco porque, assim, quando você se olha no espelho sem um processo de equilíbrio, você enxerga o teu corpo. Quando você olha no espelho com um processo organizado, harmonizado, você enxerga a tua alma, né? Sim. Você enxerga a tua essência, você enxerga o teu DNA, você fala assim, esse sou eu. Isso é muito forte, né? É muito, adorei. Só quem passa por essa experiência consegue entender. É muito legal. É sobre isso. É sobre isso. Legal. Bom, falar um pouquinho da Márcia Empresária agora. Certo, que a gente já falou bastante sobre consultoria de imagem, acho que o pessoal entendeu, foi muito legal. Quem não fez, indico fazer. Eu fiz, vou fazer o resto da vida, porque é maravilhoso. A gente vai encontrando as nossas versões, a gente vai ficando cada vez mais em harmonia com a gente. Mas, Márcia, me fala um pouquinho como que é a tua trajetória empreendedora, empresarial. E eu quero entender, assim, qual foi o momento decisivo da tua vida? E aí não estou falando só de negócio, eu estou falando da Márcia enquanto ser humano, que fez você ter a grande virada, a tua grande sacada de falar, vou mudar o rumo, vou mudar a direção, vou enfrentar tal desafio. E eu conheço um pouco da sua história
e queria que você trouxesse aqui para a mesa e quais foram as soluções que você foi encontrando ao longo desse processo. Maravilha. Então, vamos lá. A grande virada da minha vida, Rafa, foi depois do nascimento da Mel. Tá. Foi depois do nascimento da Mel que corpo mudou, cabeça mudou. Eu comecei a olhar, enxergar as pessoas de uma maneira diferente. E foi aí que eu comecei a ter esse olhar mais sensível para o ser humano, para o que comunicar. Porque antes da gravidez eu era uma pessoa, veio a gravidez eu era outra pessoa, veio o nascimento da minha filha era outra pessoa, e eu percebi que eu não estava me encontrando nos meus papéis. E eu falei, deve ter uma maneira de realocar. Até então você não atuava com consultoria de imagem, não, certo? Não você era você era uma excelente advogada, sim, professora universitária, tinha uma carreira sólida, já estava super tranquila, estava no mercado corporativo, sim. E de repente você falou, opa, alguma coisa, uma chavinha mudou aqui. Quero fazer algo diferente. Tá. E na época, nós seguimos alguns blogs de moda. Eram os blogs. A era dos blogs, a era dos blogs. Eu falei assim, gente, eu acho que eu gosto disso aqui. Tá. Né? Tem até tinha um blog que eu adorava, que chamava Ouse Ser Quem Você É, da Gi Salmazzi, que hoje ela continua aqui no Instagram, e até o filho dela fez aniversário. Eu falei, gente, eu lembro dela grávida lá no blog. E eu olhava assim, eu falava assim, poxa, o jeito que ela comunica o vestir faz sentido para mim. Comecei atrás, conversava com um, conversava com o outro, até que uma amiga me falou, por que você não vai estudar consultoria de imagem? Na época era um processo caríssimo para você fazer a consultoria. E eu fui estudar a consultoria de imagem. Quando eu estudei a consultoria de imagem, falei, caramba, faz sentido, né? Porque a história ainda naquela época, o tipo de corpo, que dress code que eu vou usar, e eu comecei a aplicar aquilo em mim, aplicava numa amiga, em outro. Marcelão sempre foi... Gostava, o cobaia. Gostava, o cobaia, ele ajudava. E eu falei, mas falta alguma coisa. Porque eu conseguia ver que tinha uma melhora, que as pessoas mudavam, mas eu falava, faltava alguma coisa. Tá. Eu acho que talvez a grande virada para mim tenha sido isso. Eu comecei a ver que eu podia fazer todas as combinações e faltava a essência. Talvez isso que você falou, a essência. E eu comecei a estudar cores. Foi quando eu me preparei para fazer o curso de coloração. Tá. Quando eu coloquei todo aquele conhecimento que eu tinha tido da área técnica, tipo de corpo, altura, tipo físico, dress code, e eu anexei isso ao mundo da coloração, eu falei, peraí, nós somos muito complexos. Tá. A essência da pessoa eu consigo olhar de uma outra maneira, não tecnicamente. Aí deu a virada geral. Fui fazer pós-graduação em moda, porque eu sou formada em Direito, sou pós-graduada em Direito, né? E fui fazer pós-graduação em moda para entender. Eu me lembro que sempre o universo conspira. Eu trabalhava numa empresa grande em Guarulhos e o Marcelo tinha uma amiga que falou assim, a minha irmã é professora, ela faz consultoria, ela faz Senai. E eu falava assim, Senai, não é Senai, é Senac, porque eu tinha feito consultoria no Senac. É Senac, não, é Senai. Eu falei, como assim Senai? E aí eu descobri que o Senai, na época, tinha um curso de moda que chamava-se Interfaces da Moda. Tá. Que ele pegava toda a cadeia da moda, inclusive consultoria de imagem, personal stylist, mas ele te passava toda a cadeia da moda, da roupa, da produção, do varejo, do branding, do visual merchandising, e aí fui fazer essa pós-graduação. Tá. Aí foi um caminho sem volta, Rafa. Foi aí que você decidiu empreender no mercado de moda? Como que foi essa virada na tua vida? Vamos lá. Deixar de ser advogado. Eu sei que você advoga até hoje, mas assim, você deixou de ser advogado de fato. Exato. Né? E falou, opa, agora eu quero pisar num outro mundo, quero ir para moda e tal. Como é que foi essa virada? Essa virada foi assim, o que é seu chega para você, né? Opa! O que é seu chega para você. Chegou um momento que eu tive... Tá? Acho que é até importante falar isso para várias pessoas do mundo corporativo, a gente acontece isso. Eu fui diagnosticada com burnout, porque eu mantive as duas atividades, era uma correria, eu só trabalhava. E eu precisei daquele equilíbrio e passei pelo tratamento, tudo. Mas quando a gente fala que a vida está um chacoalhão, fala assim, peraí, você já tem tudo montado. Porque até o fato de empreender, eu já tinha a empresa aberta. Porque como eu trabalhava com empresa, precisava gerar nota, eu já fazia tudo. Então, o que estava me impedindo de fazer isso? E quando eu fui obrigada, né, a desacelerar por conta do burnout, eu falei, o que eu quero da minha vida?
Tá. Então é agora. Porque, por enquanto, era fácil, entre aspas, ter uma agenda maluca, lotada, mas ter um salário bacana no corporativo, não é? Que me dava aquela segurança. E eu falava assim, para que eu vou empreender? Meio que você tratava a consultoria de imagem como um hobby e não como um business. Exatamente. Aí chegou um momento que deu burnout e tal, você falou, opa, eu preciso escolher um caminho. Exato. Ou eu continuo na advocacia, ou eu vou para moda e vou ter a advocacia agora como um hobby. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Tanto que, assim, hoje, quando você fala, eu atendo poucos clientes na advocacia, né? Você sabe, o meu marido é advogado, ele tem um escritório, então eu atendo alguns clientes para ele, porque eu sempre gostei da área contratual. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sou contratualista, adoro. Sim. Então, atendo poucos clientes, mas o meu carro-chefe é a consultoria de imagem. Então, a empresa é a consultoria de Na imagem. verdade, você dá uma força pro maridão, essa é a real. Porque advogar mesmo tá já não é bom. mais a tua praia, agora você gosta de trabalhar com moda. Exatamente. É isso, Marcelo. Vamos ter que ser realistas, Marcelo. Assim, né? Acontece. Exatamente. Ele não vive sem mim. E é isso. Tem Pois isso, né? Não tem como. É a vida. Fazer o quê? Exatamente. E aí, como é que foi esse processo de virar empreendedora de fato? Quais os desafios? Como é que foi? Opa, agora eu tenho uma empresa, não é só um CNPJ, preciso começar a colocar energia nisso. Exatamente. Como está sendo, né, Rafa? Exato. Gente, meu mentor é bravo, vou falar para vocês, mas ele é bom. Entendo, Mas ele é bom, ele é bom. Está sendo. Porque a hora que você toma consciência, o que você fala? Eu preciso colocar energia aqui e eu preciso colocar energia de forma adequada. Não adianta você ficar no meio do olho do furacão, sem ter metas, sem preparar o seu alicerce, sem saber ter uma previsão do que vai acontecer com a sua empresa, de onde você quer chegar daqui a 5 anos. Isso é desconfortável, Rafa. Super. Isso é muito desconfortável, porque você fala assim, não, tá tudo bem, vamos fazer do jeito que tá, vai aparecendo, porque algo que para mim... eu falo que o universo conspira e eu acho ótimo, acho muito bom. Eu tô sempre com cliente, porque eu sempre tenho indicações. Eu trabalho muito por indicação, é um trabalho um pouco mais fechado. Personalizado. Então, isso para mim é bom. Só que a Márcia empresária, ela não pode falar assim, não, acabou essa indicação, vai vir outra e amanhã tá tudo bem. Deus ajuda. Deus ajuda. Deus ajuda Isso. até a página 2. Até a página 2. Você tem que fazer a sua parte. Você é obrigada a fazer a sua parte. E você precisa pensar na sua empresa. Esse desconforto, você não precisa saber tudo também. Eu acho bem importante isso, que quando a gente vem do empreendedorismo e quer passar para o nível do empresário, onde que está o grande problema? Eu preciso fazer financeiro, eu preciso fazer contabilidade, eu preciso fazer comercial. Não. Pensa no core, qual que é o teu negócio? O que você é boa? Eu sou boa na consultoria de imagem. Não é? O restante, você precisa de uma estrutura, aí sim, precisa de uma estrutura para que ande. Porque é legal falar assim, nossa, minha empresa não caminha sem mim. Você está fadado, é o que a gente fala muito na mentoria sobre ter a visão. Né? Ter a visão é diferente de fazer. Você não precisa ser o CFO da sua empresa, mas você tem que saber o que perguntar para ele, o que questionar, o que analisar mês a mês, como é que você vai gerenciar a estratégia financeira do negócio, etc. E o empreendedor é muito isso que você está falando. Ele acha que ele tem que saber fazer. Exato. Ele acha que ele tem que botar ali o operacional e ficar trabalhando o tempo todo. E aí ele deixa de ganhar dinheiro. Porque ele vai para o tático e sai do estratégico. Né? Enfim. E aí, queria entender com você o seguinte, Marcia. Pergunta essa, uma pergunta assim... Eu faço para todos os convidados que estão aqui na mesa. E acho que é uma pergunta bem profunda e que cada um tem uma visão sobre ela. Mas o que é sucesso para a Márcia? E quais são seus planos para o futuro? Quem vai ser a Márcia nos próximos 5 anos? Uau! Bora lá. Sucesso. Sucesso para mim, Rafa, é ter equilíbrio. Equilíbrio na vida profissional, equilíbrio na vida pessoal. O sucesso financeiro é importante, muito, adoro. E eu vejo como resultado desse equilíbrio da minha vida pessoal e da minha vida profissional. E ter condições de curtir, sabe? Esse equilíbrio com saúde, com tempo, com disponibilidade. A hora que eu falar, putz, tenho tempo, consegui priorizar as coisas adequadas, eu acho que eu teria alcançado o meu sucesso. Daqui a 5 anos eu caminho para isso. Já pedi para o meu mentor, gente, meu plano de ação. Tá? Daqui a 5 anos eu caminho para isso. Eu vejo... eu tenho a empresa desde 2013, trabalho com consultoria de imagem desde 2013,
E nós estamos para um outro processo. São públicos diferentes, o mercado mudou, os produtos mudaram, a Márcia mudou. O atendimento é outro. A Márcia que começou com curso de consultoria de imagem lá atrás, já se especializou muito, já passou por diversas experiências, não somente acadêmicas, como experiências com as pessoas também, que me enriqueceram muito. O mundo corporativo, ele é um laboratório incrível, não é, Rafa? Ele é um laboratório incrível. E a consultoria pessoal também te traz muito elemento. E quando você acumula conhecimento e não passa ele para frente, não dá função, não dá finalidade... Conhecimento parado é igual a água parada, né? Exatamente. Então, daqui a 5 anos, eu quero ter pelo menos 60% desse equilíbrio. Que para mim é a minha visão de sucesso. Quem sabe um livro da Márcia Lopes, Olha. aí falando sobre essa carreira de consultoria de imagem. Quero estar nessa lista aí de convidados para o lançamento, hein? Gostei. Márcia, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o The Business Class. Quero entender com você como é que está sendo participar do programa e quais fichas caíram, estão caindo, o que está ali na pulga atrás da orelha, que fala, putz, isso aqui me pegou e eu preciso resolver, preciso colocar em prática, preciso fazer acontecer. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo aí como é que está sendo essa experiência. Então, bora lá. Primeiro eu quero fazer um parênteses antes. Diga. Tá? Que até ontem eu estava conversando com 2 amigas, depois eu vou até te falar, que eu falei assim, gente, eu entrei achando que era uma coisa e outra completamente diferente. Vocês não têm noção de quanto o Rafael é exigente. E foi bem por aí, porque quando a gente parte do conceito, o que é o conceito de um negócio, o que eu preciso ter, o que eu preciso fazer. Primeiro, assim, a minha carreira desenvolvida no mundo corporativo, como advogada corporativa, tinha esses conceitos. E quando eu vim para o The Business Class, você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto muito do presencial, Sim. dessa troca, dessa força. Eu já tinha passado por alguns outros processos, já tinha feito alguns planos e nada saiu do lugar. E quando eu vim para o The Business, quando você apresentou a proposta, eu falei assim, puxa, pode ser que faça sentido. Só que está fazendo muito mais sentido. Falando realmente do programa e dos feedbacks que eu dei para você, que eu dei para a sua equipe, o que você não só aprende lá, eu acho isso muito importante, porque lá o que nós temos? Nós temos empreendedores que estão saindo do empreendedorismo, indo para o empresariado, e nós temos empresários muito que já estão nessa estrada há muito tempo e estão reajustando a rota. Essa troca é extremamente importante, primeiro ponto. Segundo, eu gosto muito de consistência de imagem. Né? Você sabe que são os meus 3 Cs, né? E a consistência é um C muito forte. Vindo de você, que a gente conhece a trajetória, de como começou, onde chegou, é muito mais importante porque você tem a bagagem. É isso que a gente está falando. O fato de você estar lá, aprendendo, ouvindo um profissional que tem a bagagem, que tem a visão e que tem a humildade de chegar e falar assim, Rafa, e aí? Putz, aí a gente pode ir por aqui ou por aqui, mas espera aí, deixa eu pensar. E me liga no feriado e fala, puxa, pensei, vai ser um negócio muito legal se a gente fizer assim. Isso é muito importante. Então, o The Business, eu acho que tem esse desconforto bom, tá? Eu volto para casa bem nervosa. Bem nervosa. No bom sentido, por favor. No bom sentido, por favor. Mas eu volto com a cabeça repleta de ideias. Repleta de ideias e falo, ok, é possível fazer. Legal. E é possível mudar. Só que você precisa ter a consciência e a ação, né? Eu acho que o The Business, ele te provoca a agir. Não é só... Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Porque... E é muito engraçado, até o sistema que você montou, porque se eu não ajo, se eu não faço nada, se eu não participo das nossas calls, eu fico para trás. Então, eu sou obrigada. Isso é muito importante, porque eu sou obrigada a estar com o grupo, a acompanhar o grupo. Porque o grupo está indo, né? O grupo está indo. A galera está empolgada, vamos fazer acontecer, vamos colocar em prática. O The Business, eu vou falar uma coisa para você, Rafael, como aluna. Como aluna. Você tem um investimento num programa, você tem um investimento financeiro, você tem um investimento de tempo e você tem a oportunidade de justamente sair do olho do furacão, que você está ali todo dia que você não consegue pensar, e ouvir pessoas que já passaram pelo que você passou. Aproveita. Então, eu acho que o The Business
tá sendo esse desconforto bom, porque Legal. tá dando essa mexida, e falei, eu quero estar ali de corpo presente. Né? Se eu tenho planos para daqui a 5 anos, eu não vou esperar 5 anos chegarem Claro. para que o plano aconteça. E esse ponto que você está trazendo é um ponto muito importante para mim, assim, porque eu sempre fui contra o mundo showman, assim, né? Então, a galera que fala, não entrega nada e que acaba vendendo mentiras e que ilude as pessoas. E aí, quando eu pensei em construir essa mentoria, eu falei, cara, eu preciso construir uma mentoria que seja genuína, que tenha a minha cara, né? Que seja objetiva, prática, porque eu sou uma pessoa prática, e que mude a chavinha das pessoas, porque o que faz a gente mudar a chave é a visão. A partir do momento que você adquire a visão, você fala, opa, não vou mais botar o dedo na tomada, cara, porque eu vou tomar choque, né? Então, eu aprendi. Então, eu tento construir as aulas e as narrativas e as dinâmicas e os exercícios muito nessa direção, de falar, cara, vamos junto, vamos virar essa chave e vamos fazer acontecer, porque quando você não tem a visão, o que é simples fica difícil. Né? Aquilo que a gente estava discutindo, por exemplo, de esteira de produto. Num primeiro momento, para você aquilo era nebuloso. Eu falei, não, vamos abrir essa visão, vamos abrir esse leque, vamos entender. Aí você, opa, agora entendi como é que faz aqui, como é que eu penso ali, como é que eu crio um produto aqui e tal. De repente, a esteira estava pronta. Exatamente. Né? Foi assim, né? E muito assim, legal. gente, a história do feriado é verdade. Ele me ligou no feriado e falou, já sei. Ficou 1 hora no telefone quase. Isso, ficou 1 hora no telefone. Mais, e eu só queria fazer um adendo em termos de perfil. Né? Quando a gente fala... Eu venho do mundo acadêmico, eu falo que eu adoro, eu fiz o meu mestrado, eu falo, quando você se aposentar, você vai fazer o quê? Eu falei, doutorado. Brincadeira, né? Então, e o que, por exemplo, Márcia, eu tinha na minha cabeça de que, não, eu estudo. Se eu estudar e aplicar, dá certo. Sim. Por quê? Eu sou uma pessoa científica, eu sou uma pessoa do método, eu gosto de estudar, de orientar artigos, de falar. Então, na minha cabeça, não, tudo bem, eu converso com um, converso com outro, mas não é assim. Não. Quando você fez a proposta, eu falei, puxa, eu sou do presencial, eu gosto, mas é diferente eu conversar com o Rafael e eu estar naquela mesa com outros empresários que vão trazer os problemas deles, mas que não é justo eu estar ali só recebendo. Eu terei que falar também, eu vou ter que compartilhar para que para que a minha semente também seja plantada para outro. E, de repente, eu acho que eu só quero deixar esse toque para quem fala assim, poxa, não pode deixar que eu me viro. A Márcia pensava dessa forma. Eu falava assim, gente, eu estudo muito, eu vou encontrar solução. Mas quando você está bem orientado e você tem essa oportunidade de compartilhamento... Muda o jogo. Muda o jogo. Você sabe que algumas pessoas, até do círculo pessoal, que eu acho que tem muita necessidade de estar dentro de um programa como o nosso, e aí eu apresentei o programa, falei, vai funcionar assim, vai começar tal dia, vamos junto, etc. Não compraram a ideia. E é triste porque quem mais precisa não quer. Exato. Sabe? O cara que está dentro da caverna não quer sair. O cara que precisa entender o mundo dos negócios, porque ele quer acessar esse mundo e não consegue, não vai. E eu acho que essa é o grande propósito que a gente tem, que é tirar o véu, fazer essas pessoas começarem a enxergar que existe um mundo além, sabe? Exato. E não é fácil, né? Mas a gente vai chegar lá. Não é fácil, mas vai chegar, Rafa, porque você está semeando da forma correta. Eu ainda acredito que as pessoas têm muito o seu momento, mas nós temos um desafio, que foi o que você falou. Eu não gosto das fórmulas mágicas, das soluções, mas hoje as fórmulas mágicas estão aí muito fáceis. E ainda tem gente que acredita que você sai do A para o D sem passar pelas demais letras. Exato. As pessoas acreditam nisso, mas há um processo. E é riquíssimo. É bom. É o processo que te dá autonomia, é o processo que vai te levar para o próximo nível, é o processo que vai te ensinar a andar com as próprias pernas. E para mim, como você trabalha com conselho de imagem, você vê a evolução dos seus clientes do primeiro dia ao último. Então você vai entender o que eu vou falar, porque eu vejo a evolução de vocês também. Tudo que a gente vai conversando durante as aulas, que vocês vão aprendendo, que vocês vão começando a colocar em prática, eu olho para essa transformação e falo, cara, que legal. Quanta coisa bacana está acontecendo e muitas vezes é imperceptível para vocês. É uma postura, é uma visão, vou fazer um produto novo, vou agendar um almoço com tal pessoa para apresentar tal ideia. Cara, e é aí que as coisas acontecem, né? Porque o mundo dos negócios é movimento. Exato. Quem se movimenta gera prosperidade, quem não se movimenta não colhe, né? Então, acho que esse é um ponto bem legal.
Bom, vamos lá. A gente tem uma dinâmica aqui na nossa mesa, que é o nosso convidado nos presentear com um livro. E aí eu queria entender qual livro você trouxe para nós. E quero que você explique aqui para quem está nos ouvindo por que esse livro é importante, por que esse livro é uma dica de leitura, o que a pessoa vai encontrar dentro dessa narrativa, dessa história. Enfim, conte-me mais. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu te entregar o livro. Opa, aqui. Olha o capricho, gente. Olha o capricho dessa consultora de imagem. Olha essa caixinha. Essa mulher é incrível. O meu azul, a marca pessoal, olha aí. Né? Sem dúvida. Vamos lá, Rafa. Quando eu recebi a dinâmica, confesso que eu falei, caramba, foram muitos. Assim como você, eu sou uma pessoa que adora uma boa leitura. Eu tive livros muito importantes, até inclusive depois vou te passar uma listinha para a gente conversar muito a respeito de outros livros. Lá. Mas vamos falar o que você falou agora do movimento, da energia. Aqui, isso. Da energia de quando você acredita que o universo conspira quando você se movimenta. Eu tive a sua amizade, a sua mentoria foi um grande presente na minha vida. E o autor desse livro também foi um presente que o mundo corporativo me trouxe. Legal. Então vamos lá. Opa, que legal. A Jornada do CEO. Olha que título brilhante esse, hein? Exatamente. Olha que sensacional. Tá aqui. Já está com a dedicatória. Arthur Lavieri. Exato, conheço o Arthur, né? Esse cara é brilhante. Esse cara é fantástico. Ele é fantástico. Grande abraço para você, Arthur. Muito bom. Que este livro fala de acertos, tropeços, aprendizados e principalmente sobre contribuir. Muito legal. Show de bola. Que possamos nos identificar e aproveitar, com certeza, muito. Cada palavra, cada frase aqui desse livro eu vou ler com muito carinho. Exatamente. E por que eu escolhi esse livro, Rafa? Consistência, clareza e coerência. Tudo o que a gente acredita, o que eu falo, o que é importante para a imagem, o que é importante para as relações pessoais, para as relações dos negócios, ela tem que ser construída assim. Com essa transparência, com a intenção de contribuir, com ética, com pensar no outro, porque eu acredito, eu tenho uma crença de vida que nós recebemos os nossos dons, nós temos a nossa centelha divina e é nossa obrigação compartilhar e fazer isso da melhor maneira possível. Esse livro ele é uma delícia de se ler, ele tem vários insights, várias ideias, ele compartilha cases da vida dele, onde foram os acertos, onde foram os equívocos, os erros, e incrivelmente, o lançamento foi muito próximo do início do The Business Class. Olha só. Não acredito em coincidências. Nada para casa. Não é? E, realmente, para mim, foi uma virada. Essa leitura foi uma virada, porque não só por eu conhecer a pessoa, por ter trabalhado com a pessoa, saber que tudo que está aí é verdade, que realmente aconteceu, mas tem sido uma virada porque a leitura foi consoante com o início do The Business Class e com o início da minha virada. Então, cara, e o Arthur é incrível, né? Maravilhoso. Putz, ele é maravilhoso. Cara fora da curva, assim, um cara Esse que é um presente ter conhecido. É um cara fantástico. Eu falo que assim, a gente sempre tem muitos ganhos na nossa vida, né? E é muito importante a energia que a gente lança, porque quando você está aberto, você permite esses encontros. Lei da afinidade, né? Tem afinidade. Tem. É isso aí. É isso aí. Bom, Márcia, é o seguinte, quase 1 hora que estamos aqui na mesa. Olha como passa rápido. Quando o papo é bom, a gente nem percebe. E aí, assim, para a gente poder finalizar o nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir, porque esse episódio vai ficar na internet, no YouTube, no Spotify, enfim, muita gente vai ver, vários cortes vão ser feitos. Mas assim, para quem está nos ouvindo, o que a Márcia, que esse ser humano incrível que você é, e o que essa consultora de imagem, ela pode deixar de sentimento, de mensagem, de inspiração para quem está nos ouvindo, qual recado você gostaria de passar para as pessoas? Olha, Rafa, eu quero passar a seguinte mensagem: tenha a coragem de desaprender. Não ignorar o que você aprendeu, mas de desaprender vícios antigos, de se propor ao novo. E, principalmente, faça da sua vida um exemplo, que as pessoas tenham boas lembranças por onde você passar, que você deixe coisas boas.
o universo é muito corrido, está tudo muito corrido, mas a gente sempre tem, né, como parar, como olhar para si e como olhar para o outro. O fato de nós dois estarmos nessa mesa tem um propósito muito maior do que a gravação da Grande Virada. Claro. E eu acho que quando a gente acredita que há um propósito, que há algo maior em nós, trabalhando com a gente, trabalhando em todo esse meio, quando você coloca realmente os seus valores na sua vida profissional, os resultados vêm de uma forma muito boa, de uma forma muito genuína. Então, sejamos profissionais, sejamos empresários, pensemos no nosso negócio, ganhemos muito dinheiro, porque sim, é muito bom. Com certeza. Mas vamos contribuir para um mundo melhor. A gente sempre tem, cada um com o seu grãozinho de feijão, mas a gente sempre tem como contribuir. Show de bola. Parabéns pelas palavras. E para a gente finalizar, quem quer saber mais sobre Márcia Lopes, aonde encontra a Márcia? Quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho de consultoria de imagem, quais são os seus canais aí? Então, vamos lá. Estou no LinkedIn, né? Márcia Lopes Consultoria. No Instagram, também marcialopes.consultoria. E tem o meu site, quem quiser também conhecer, saber um pouquinho do site. Tudo está em transformação, gente. Depois do The Business Class, tudo está mudando. Vocês vão acompanhar. Teremos um site novo, perfis novos, mudanças de comportamento. Mas lá tem todos os meus contatos, inclusive, né, no LinkedIn respondo bastante, no Instagram já tenho o contato direto do WhatsApp. Legal. Márcia, obrigado. Foi incrível o nosso bate-papo. É sempre um prazer estar na sua companhia. Você é uma amiga querida do coração. Desejo que a sua caminhada daqui para frente seja brilhante, mais do que já foi, e que você tenha muita prosperidade na tua vida e que você ajude as pessoas a encontrarem a sua melhor versão e a construírem a sua imagem e a subirem de nível e a encontrarem os seus propósitos e serem muito felizes. Tamo junto. Obrigada, tá bom? Rafa. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui o nosso podcast. Eu gostaria de chamar aqui a Mari, que é a nossa produção, para dar um super presente para a nossa querida amiga Márcia. Está aqui o nosso troféu de ter participado da primeira temporada da Grande Virada. Um docinho para adoçar ainda mais a tua vida. E queria dizer que foi um prazer imenso poder ter recebido a Márcia aqui na nossa mesa. Desejo que a sua caminhada seja brilhante, incrível, que você consiga levar muita luz e muita prosperidade para todas as pessoas que estão nesse processo de transformação, de reinvenção, de se redescobrir. E para você que está nos ouvindo, espero que você tenha gostado bastante aqui da nossa mesa, do nosso bate-papo. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe aqui o nosso podcast, dê o seu like, dê o seu seguir. E se você quer saber um pouco mais sobre a nossa mentoria da Business Class, entra na nossa rede social, entra no nosso site. A gente vai deixar aqui para vocês os canais e vai ser um prazer imenso poder receber você na nossa mesa, crescer juntos, aprender juntos, trocar juntos e encontrar a nossa melhor versão. Obrigado, gente. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau.